Qual foi a razão de eu ter perguntado se poderia relaxar a leitura, né? Porque a gente, é normal, todas as vezes que nós fazemos uma abertura de uma das nossas reuniões, fazemos leituras preparatórias, fazemos a oração, e cada uma dessas partes tem um sentido e tem um objetivo. Eu sei que aqui tem pessoas que... Quem me conhece aqui que já assistiu a uma reunião minha? Tem gente que não assistiu, e a gente não pode nunca privar certas visões e interpretações de tudo aquilo que é trazido para cá. Então, desde quando nós já fazemos a oração, e uma casa espírita, um templo espírita, uma igreja católica, um templo evangélico, ou seja, qualquer lugar que se propõe a fazer reuniões de transmissão do evangelho, de conceitos positivos, são áreas que têm uma atmosfera já apropriada para isso. E para isso, então, quando a gente aqui vem, é muito legal porque a gente vem para cá, e aqui nessas reuniões aqui tem uma condição de ficar passando essas frases, que cada uma dessas frases, muitas vezes trazidas aqui, cada uma dessas reflexões seriam suficientes para a gente poder refletir e nos alimentar. Quando a gente faz a oração, e a oração mais conhecida do mundo, né, certo? Chamada oração dominical, oração do Pai Nosso, que às vezes a gente vê onde ela foi inserida, em que momento Jesus transmitiu isso. É interessante quando a gente fala em Jesus, né, nós passamos essa semana agora, toda ela muito ligada a Jesus, né? Ainda que a gente fala muito do coelhinho da Páscoa, do chocolate, né, a gente envolve, mas só o fato das famílias se reunirem, o fato delas se confraternizarem, já é um fato tão positivo. Crianças muitas vezes querem nos perguntar. Nós estávamos fazendo o culto do Evangelho no domingo, e uma das participantes do culto da nossa família, e ela falou: olha, nós estamos falando da Páscoa, estamos falando da ressurreição, e eu fiquei assim sem saber como é que eu abordava com a minha filha quando ela perguntou: mas Jesus ressuscitou, ele ressuscitou a carne, como é que foi depois, né? Ele morreu depois outra vez, né? É uma pergunta, e muitas vezes a gente passa por tudo isso, notadamente que a Igreja Católica é essa entidade extraordinária, maravilhosa, que presta um serviço extraordinário para a nossa sociedade, tem todo o seu percurso, seu curso, porque a Igreja Católica, como o templo espírita, como os templos evangélicos, são geridos por nós, homens falíveis, e muitas vezes distorcemos, né, o objetivo básico dela, mas depois isso vai se aprimorando. Hoje temos um Papa chamado Papa Franciscano, né, que tem trazido cada vez mais o aspecto do cristianismo para a sua pureza, para a sua origem, para a sua realidade. Mas a doutrina espírita, ela tem uma importância vital para todos nós. Nós estamos num templo aqui, eu sei que as pessoas vêm buscar os seus tratamentos, o passe e tal, mas olha, nós não deveríamos nunca desperdiçar o momento em que a gente fala: olha, fui no centro espírita, entrei no centro espírita pela primeira vez, comecei a estudar, e qual é a base da doutrina espírita, certo? A primeira coisa, quando a gente fala em espiritismo, quando a gente fala em espiritismo e também lembra de dogmas, né? Dogmas são aquilo que não tem como você contrariar, é a base, é o pilar, é a estrutura, o alicerce. Qual é o alicerce da doutrina espírita no campo do chamado base de espiritismo? A reencarnação. Sem reencarnação, nós estaríamos então dentro do mesmo conceito de estudar o cristianismo na pureza que ele foi nos trazido, na pureza que está sendo exibido hoje pelo Chosen, né? Muita gente deve estar vendo aí essa série do Chosen, mostrando um Jesus soft, né? Um Jesus que tem eu sou doido para ver se pego aquela mochilinha de Jesus super, né? Por quê? Porque vem trazer justamente a figura de Jesus de uma forma leve, clara, para que a gente possa, né, absorver ele sem nenhuma condição mística. Então é muito importante que a doutrina espírita, quando tem o dogma da reencarnação, a gente tem que se perguntar:
Se existe reencarnação, nós já vivemos outros mundos, há outras vidas. É um princípio básico que nós já vivemos, né? Se tem processo reencarnatório, nós já vivemos outras vidas. Quem eu fui lá no passado? O que o passado da minha vida reflete no meu presente de hoje? Ah, tá bom, então reflete. Aí nós vamos aprender certos termos como karma, né? Que não é muito utilizado, mas as consequências das nossas atitudes, das nossas ações, refletindo hoje no nosso presente. Muitos de nós temos situações de termos doenças congênitas, nascemos com situações que a gente fala, por que, Deus? Porque eu recebi dentro do meu lar essa criança é uma criança que tem condições chamadas especiais, uma síndrome, tudo isso. Qual a razão? O que eu fiz para isso? Lá no passado, dentro da época mesmo de Jesus, quando alguém sofria isso, dizia, foram os seus antepassados, você está sofrendo pelo pecado dos seus antepassados. Mas não, a gente não sofre pelos pecados dos nossos antepassados. Às vezes nós sofremos pelos nossos próprios pecados. Mas quando a gente começa a conhecer, através da doutrina espírita, agora a realidade do cristianismo, a realidade da justiça divina, a gente fala, poxa, se hoje eu tenho minhas consequências do meu passado, as quais eu estou aqui não para pagar, mas efetivamente para me reharmonizar, porque nós não morremos, nós somos eternos, nós vamos continuar nesse processo contínuo. Então o que agora nós temos que fazer? Projetar um futuro que possa ser sem sofrimentos, sem expiações, sem dores. E como é que a gente projeta isso? Vivendo o presente de uma forma equilibrada, de uma forma em que nós não nos comprometamos com o futuro, sem pecar. O que é pecar? O que é essa figura do pecado? O que é pecado? O conceito de pecado é tão simples. Pecar é violentar a lei do amor. Todas as vezes que nós violentamos a lei do amor, entre aspas, nós pecamos. Ou seja, nós fizemos algo a alguém que sequer nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. E aí então, quando assim nós realizamos, nós começamos a assumir certos compromissos com o nosso futuro. Ela fazia a leitura e dizia sobre a psicosfera que nós estamos vivenciando e vivendo, que a psicosfera o que é? A atmosfera dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. E realmente quando você pega lá do mundo espiritual, quando aqueles que estão nas colônias, eles olham para a psicosfera da Terra, lógico, por nós sermos um planeta de expiações e provas, onde nós não temos uma condição equilibrada de pensar, de vibrações, a gente vai constituindo esse halo, essa atmosfera. Mas como é que nós vamos modificar a atmosfera? Quando a gente olha e fala que, será que o mundo, eu falo, sempre repito isso, será que o mundo está ficando pior? Eu ainda ontem, uma semana atrás, fazia uma ligação e lá do outro lado, onde estava uma parente minha, ela falou, o mundo está ficando muito difícil, muito isso, muito aquilo, muito negativo, né? E eu falei, puxa, como é que eu vou responder para ela em 30 segundos, que era o tempo que eu tinha? Eu falei, olha, desde que eu ia em filme de bandido e mocinho, nunca bandido ganhou. Ou seja, nunca, não há possibilidade da sombra consumir a luz. Não há. Nós caminhamos cada vez mais para um processo de aperfeiçoamento, de evolução. Agora, só que isso é fruto do trabalho individual de cada um de nós. Nós temos que ter essa preocupação inicial conosco. Não se conserta o mundo sem consertar-se primeiro o nosso mundo, o mundo seu. Dessa feita, então, aí sim nós começamos a colaborar com a psicosfera. Todas as vezes que nós melhoramos o nosso padrão mental, nós estamos ajudando muito. E a gente fala, mas será que sou só eu? Para o mundo você faz a diferença. É assim, para o mundo você faz a diferença. Aqui
aquele que se transforma está transformando o mundo. E é dessa forma que vai acontecer. Nenhuma revolução francesa, Inconfidência Mineira, tudo, nasceu do coletivo, não é? Ela nasce do indivíduo, de alguém, de um transformador. Mas agora procure primeiro fazer a sua revolução interna, pessoal. É essa a proposta da doutrina espírita, é essa a proposta de Jesus, que veio aqui há 2000 anos atrás, que a gente assistiu todo esse processo dessa via cruz, que Jesus foi crucificado e Jesus veio trazer efetivamente o direcionamento da nossa renovação. Só existe um caminho para a nossa renovação, que ela falou no final, só através do amor. Será que a gente tem vergonha de amar? E sabe como isso é contraditório? Não há felicidade se nós não insistirmos na busca de nos tornarmos pessoas na prática do amor. Isso é lei, não é lei de Deus, isso é lei natural. Nós não vamos encontrar ninguém feliz contrariando a lei do amor. Pode ser rico, pode ser poderoso, pode ser belo, pode ter tudo, mas não será feliz. Entre no seu interior. O poderoso tem medo de perder o poder. Aquele que é apegado à riqueza sofre no medo de perder a riqueza. Aquela que é apegada à beleza sofre pelo medo de perder a beleza, e assim sucessivamente. Os grandes, as grandes, aquilo que gera efetivamente para nós felicidade é tão simples. A gente tem isso dia a dia. Todas as vezes que nós fazemos um gesto, um ato, uma coisa de bem para alguém, a gente se sente bem, a gente se sente preenchido, não é? Seja às vezes para um filhinho da gente, seja às vezes para um maridinho da gente, que a gente vai lá e faz algo bom para ele. Vem cá, bem, eu não quero ver a novela não, senta aqui e vamos ver o seu futebol. Eu quero ver o futebol, não quero nada, não quero. Vem cá, fica aqui juntinho de mim. Esses pequeninos detalhes que vão se expandindo, lógico, certo? Em todos os pontos da nossa vida. Então, gente, é muito importante que a gente se conscientize disso. A medicina espiritual, a mediunidade espiritual, há de nos proporcionar, muitas vezes, recuperações físicas, recuperações emocionais, né? As nossas condições mentais, mas não há possibilidade de nenhum médium, de colocar efetivamente dentro de nós, porque ela já foi colocada pelo nosso Pai, a chama do amor, a luz do amor, mas você tem que fazer com que ela brilhe. Por isso que Jesus disse: colocai a sua candeia, colocai a sua luz, iluminai, brilhe a vossa luz. Porque quando você brilhar na vossa luz, você se auto-ilumina e ajuda a iluminar aqueles que estão ao seu lado, a sua família, a sua sociedade, e assim é o processo. E isso não tem nada que nos iniba de nada. Nós podemos continuar a nossa vida. Você é professor, continua professor. Você é empresário, continua empresário. Só que seja um professor cristão, um empresário cristão, um trabalhador cristão. E quer ser cristão não é ter crença em Jesus, é lutar para estabelecer uma filosofia comportamental que esse cara, Cristo Jesus, veio trazer para nós. De uma simplicidade absoluta. Nunca, absolutamente. Jesus, quem estiver, volta aqui falar isso tudo, né? Vem o Joseph, que está massificando essa figura daquele Jesus. Em nenhum momento você vai ver ele falar assim: não, quem fizer isso, eu garanto. Nada. Simplesmente ele nos chama para que nós possamos amar ao próximo. Mas, gente, voltemos aqui ao nosso mundo, né? Nós estamos na Terra, estamos aqui reencarnados. Qual é o propósito da Terra, dentro da visão da doutrina espírita? O propósito da Terra é um planeta pequenino, que nos acolhe no nosso processo reencarnatório, dentro da dinâmica que a doutrina espírita trouxe. Olha, nascer, morrer, renascer, progredir sempre.
Esse é o ciclo. O ciclo. Nós agora estamos renascendo, estamos aqui vivendo, nós vamos, carne, morrer, mas o espírito vai continuar, e vamos para a verdadeira chamada pátria nossa, que é a pátria espiritual. E nós precisamos retornar para a pátria espiritual preparados. Porque aí sim, quando a gente começa a compreender a doutrina espírita, a estudar os livros trazidos por Chico Xavier através de nosso lar, Voltei, né? Todos esses livros que a gente, olha que o Chico, olha que o André Luiz, no seu primeiro livro, que nos trouxe essa descoberta do mundo, do plano espiritual, só que ele foi se acolher aonde? Onde é que esse André Luiz estava quando ele desencarnou? Foi para o umbral, ficou anos no escuro. O escuro não é uma região constituída e construída por alguém má, não, ela é o reflexo, ela é simplesmente aquilo que nós conseguimos alcançar no nosso padrão vibracional. E ele vivia então, ele não fez brilhar a luz dele, então ele não tinha luz. No momento em que um dia esse doutor André, chamado agora André Luiz, no dia que ele se conscientizou e fez luz através de uma oração, ele mudou, saiu do umbral, começou a ver outro mundo, acordou para outro mundo, para uma outra dimensão. E assim nós temos que estar preparados. Mas para chegarmos em melhor situação no mundo espiritual, temos que viver adequadamente aqui na Terra, de acordo com as leis que nos regem, normais e naturais, leis que regem a sociedade. Mas nós não vamos encontrar na nossa sociedade nenhuma lei que estabeleça que eu tenho direitos em cima dos direitos dos outros. Nenhum. Nós temos que obedecer todo um regramento, e um regramento que protege uns dos outros. E nessa terça-feira, essa casa, ela nos trouxe um texto de Emmanuel, que faz uma situação do Apocalipse, né? O Apocalipse, ele, na realidade, quando a gente fala em Apocalipse, a gente vai lembrar lá daquele Apocalipse que a pessoa, né, fazia todas aquelas previsões, tem um livro do Apocalipse e tudo, mas tem o Apocalipse de João. João foi um apóstolo de Jesus, né, o apóstolo mais jovem de Jesus, e ele escreveu esse Apocalipse, que se chama, traduzindo efetivamente, as revelações. E lá no último título, resumidamente, João cita o aspecto da utilização do tempo. Do tempo. Tempo é esse que a gente vive. Nós, quando nascemos, ainda daquele momento nós começamos a estabelecer a nossa curva de utilização do tempo que nós vamos ficar aqui na Terra. E aprendemos desde criança a entender os ciclos do tempo. Mais um pouquinho avançado, a gente vai vendo que temos segundos, temos minutos, temos horas, temos semanas, temos dias, temos semanas, temos meses, temos anos, temos séculos. E o tempo, muitas vezes, quando a gente analisa, a gente não tem noção de qual é o tempo que nós já estamos circunscritos. Olha, para mim, Fernando, velhinho, 68 anos, mas de Fernando de 68 tem muitos e muitos outros anos. Dessa terra que aqui nós estamos hoje, né, nessa ilha que nos acolhe, que ninguém quer sair, porque se eu sair perguntando quem quer morrer amanhã, eu não, quero ficar aqui na minha ilhazinha, senão seria patológico, né, querer ir embora. Sabe qual é a idade da terra? Tem ideia? Mais de 4 bilhões de anos. Acho que está ficando doido, Fernando. Não, mas isso não é notícia dos espíritos. Isso é científico. Isso é comprovado cientificamente pelos estudos de todos os carbonos, de tudo isso. Tá? Bilhões de anos que tem a Terra. O universo tem que pensar. Mas nós estamos falando do nosso tempo. Quando nós reencarnamos aqui,
nos é dado então aquilo que o Emmanuel chama de talento do tempo. Neil chama de talismã o tempo. E mais à frente Emmanuel chama concessão divina. A concessão divina, ela começa com a nossa própria vida, nossa consciência, nossa criação. Mas aqui, restrito à terra, nós temos a condição de começar. Olha, você está reencarnando e você agora tem um tempo aí na terra. Qual é o tempo? Qual é o meu tempo? Quando é que eu vou desencarnar? Quanto tempo eu vou viver? Nós não sabemos. E muitas vezes somos surpreendidos pelo convite de desencarnarmos. Então eu vou começar a nossa reunião trazendo para nós um vídeo para depois a gente conversar, certo? Em que eu sei que algumas pessoas conhecem esse vídeo. Eu peço assim licença para a direção da casa se algum termo for um pouquinho picante, certo? Mas ele não tem nada de desrespeitoso em absoluto, e vai servir para que nós possamos conversar um pouco sobre a utilização do tempo. Prestemos atenção. E pescar nesse final de semana? E lá não tem tempo para isso? Praia? Nem pensar. Estou até o pescoço de trabalho. Só hoje eu tenho 5 reuniões e já estou atrasado para a primeira. Como marido ausente? O quê? Faz 15 dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo o que eles querem. Não, tá, velho. O que é que está te faltando? Fala. Hã? Vamos conversar rapidamente, porque eu estou atrasado para a reunião. Não, você tem tudo que você quer, mulher. Quer comprar um carro zero, você compra. Você quer trocar de apartamento, você troca. Tem não sei quantos cartões de créditos para gastar com o que você quiser. O que é que está te faltando? Não me fale, eu te compro. Quer? Amor, carinho, companheirismo. Não, mulher, tem que ter com essas frescuras, não. Não, Pedro, vou desligar, estou atrasado, tchau. Paciência. Que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que você está fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar. Você está louco? Eu não estou doente nem nada. Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Há uns 5 anos. Sou sadio, um pouco, sei lá. Consta no meu fichário que você bebe muito, fuma muito, trabalha em excesso, não faz exercício, está com a veia entupida, colesterol alto. Conclusão, vai dar um infarto agora e eu vi, ó. Espera aí. Você está querendo dizer que eu vou morrer? Agora. Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que para ter uma velhice digna de conforto, eu trabalhei para morrer. Não, tava para morrer. Se tivesse economizado energia, cuidado da saúde, podia viver mais uns 30, 40 anos assim. Não, espera aí. Tem uma bebida assim. Como é que é seu nome mesmo? Anjo da morte, mas pode me chamar de morte mesmo, sou simples. Dona Morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? Só não tem jeito pra morte. Diga lá, quando é que você quer para me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou fazer o cheque. À vista. 40 anos. Pode falar. Aqui onde o filho chora e a mãe não vê. Você se lascou, meu filho, dessa vez. Sabe quantas pessoas tem na Terra? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu ó. Mas eu vou morrer. Agora. Eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher, tão nova, tão bonita. É fingido, rapaz? Sem falsa, hein, rapaz? Você não achou
Caçadeira, Linguaru. Patrícia está com medo? O quê? Dela casa cor de gastar seu dinheiro com o Ricardão. Nem fala uma coisa dessa. Nem fale um negócio desse porque vai me dar um troço. E vai mesmo, e agora? Nem me fala. Sabe o que o Ricardão vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher na praia. Não. Casas novas. Não. Você já levou sua mulher na boate? Não, claro que não. Ele vai levar. Não. Vai levar sua mulher na sanfona de ouro. Não. Boteco do Zé. Netflix. Sanfona de ouro, não. Escuta aqui, o que você cismou comigo, hein? Tem tanto bandido por aí precisando de morrer, você vem logo pra cima de mim. Eu não sei se você sabe, eu sou empresário honesto, trabalhador, cumpridor dos meus deveres, contribuo com o crescimento desse país, pago os meus impostos em dia. Todo mundo assim. Leva os bandidos que estão por aí que tem demais, me matem, sei lá, me deixa em paz. Rapaz, deixa o canto morrendo os outros, rapaz. Chegou sua vez, meu filho. É hoje. É aquele velho ditado, né? Pra morrer basta estar vivo. Isso é filosofia de boneco, rapaz. Ô, senhorita. Senhorito Pará. Eu já tô falando com você, rapaz. Eu já tô falando pra morrer, não. Eu já tô com a morte meio cansada já tô querendo pedir aposentadoria. Rapaz, eu já tô cansado de tirar o motoqueiro, nem a minha hora o motoqueiro morre, eu. Rapaz. Arruma logo pra vir te buscar. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui pelo menos mais 20 anos. Você tá louco, rapaz, 20 anos é idade. Tá bom, 10 anos então. É muito. Chama que morto tá ruim de negócio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me dê 5 anos. 5? Ainda bem, 5 dias. 5 dias? Isso pra você repensar a sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto para não levar nada. Já viu falar que caixão não tem gaveta? Você não vai levar nada. Mas Se vocês que estão me olhando aí, um dia vocês vão chegar e eu vou. 5 dias. Ó. O que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias. Nossa. Alô? Nidal? É, sou eu. Uai, eu quem? Seu marido. Por que eu tô te ligando? Não, eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né? Você me desculpa, me perdoe, tá? São os negócios, né? Nidal, eu fico pensando sobre aquilo que você me falou. Uai, sobre passear, uai. Não, vamos. O que me fez mudar de ideia? A vida é muito curta, né, Lindal? Você pode estar morto daqui 5 dias. Vamos? O quê? Final de ano? Que final de ano? Arruma a mala, eu tô passando aí agora. Desculpe, viu, gente? Mas tragicômico, né? Na realidade, quando você analisa um fato como esse isolado, a gente extrai de que esse personagem traz consigo um desequilíbrio da utilização do tempo. Quando a gente começa a verificar a própria nossa Constituição e dentro dessa condição do tempo que nos é ofertado, a gente já necessita, no mínimo, naturalmente, de 1/3 das nossas horas diárias para o nosso repouso, para o nosso sono reparador. As outras 16 horas, aqui nós logicamente não podemos inserir todas as faixas etárias, porque a criança ela quer brincar. Criança, tanto que a gente fala assim, ela está brigando com o sono, né? Porque criança não quer dormir, ela tem a noção de que o tempo é para brincar, o tempo é para poder ficar correndo. Mas quando a gente começa a ficar mais maduro, a gente vai tendo a consciência de que o tempo, dentro dessa concessão que a vida nos deu, é para ser muito bem utilizado.
é através da utilização do tempo que nós alavancamos tudo em nossas vidas, inclusive o nosso aspecto crescimento, do nosso crescimento espiritual. A doutrina espírita, dentro das suas leis morais, no seu capítulo 3, ela fala, por exemplo, da lei do trabalho, ou seja, é lei que nós trabalhamos. E para isso, então, temos que dedicar parte desse tempo que nós temos para o nosso trabalho. 8 horas, 9 horas, 10 horas. Então, quando nós começamos a constituir esse gráfico de pizza, né, vamos chamar esse gráfico redondo, e vamos começando a hora. 8 horas para meu repouso, para eu dormir. 8 horas para eu trabalhar. E vamos começando a separar os tempos. Quando a gente fala em trabalho, então esse personagem, ele demonstra claramente de que ele está dentro do campo do que nós, muito bem apropriados dessa expressão americana, né, que junta o vício com o trabalho, que é o workaholic, né? Ou seja, aquele que utiliza-se de um demasiado tempo, ultrapassa o tempo equilibrado para poder dedicar exclusivamente ao trabalho. E muitas vezes nós reclamamos, mas eu preciso trabalhar para poder, através do trabalho, dar sustentação para a minha família. Mas da mesma forma, o que é a sustentação trazida por esse personagem? Eu te dou carro, eu te dou apartamento, eu te dou isso, mas eu não me dou a você. Quanto 15 dias que eu não vejo os meus filhos, ou seja, dentro do gráfico de pizza, de separação do tempo, quanto tempo nós dedicamos aos nossos filhos, à nossa família, a estar inserido naquele ambiente. Quando nós começamos a analisar e pegamos, por exemplo, esse gráfico e pegamos o trabalho, não, eu trabalho só 8 horas no meu ambiente de trabalho, mas carrego comigo o meu computador, lá no meu computador, quando eu entro dentro de casa, eu vou continuar o meu trabalho, e não tenho o tempo para que eu possa estar construindo aquilo que é de extrema importância, que é a atenção dentro do ambiente de família em que nós vivemos. Dentro das próprias leis morais, no capítulo 3, junto com a necessidade da lei do trabalho, nós vamos encontrar o quê? A lei do repouso. Sim. O personagem nos traz, fala, eu estou um pouco, né? Ou seja, eu estou muito bem, mas nós, dentro do nosso tempo, nós temos que dedicar aquele tempo para que nós possamos. E isso, olha como o Evangelho é extremamente, lá em 1857, quando é dito o Evangelho, lá tem uma página, cuidar do corpo e do espírito. Não tinha academias, não tinha nada, não se falava naquilo que hoje toda a ciência da ergonomia tem, e nós sabemos da importância que temos em ter o tempo dedicado para o nosso corpo, para a nossa saúde, sejam preventivas, sejam corretivas. Por quê? Porque senão nós podemos acontecer conosco. André Luiz mal baratou o aspecto da sua saúde física, ele desencarnou prematuramente. Da mesma forma, esse que chega e acha que vai viver eternamente, a morte não manda aviso prévio. Nós podemos ser acolhidos pelo convite da morte a qualquer tempo, e nós seremos cobrados então por a utilização que nós tivemos no tempo em que nós vivemos. Não importa se vivemos 20, 30, 40 ou 50 anos, não é o tempo, é a produtividade, é a qualidade da utilização do tempo. Dentro do Evangelho trazido por Jesus, quando ele nos conta a parábola dos talentos, em que ele demonstra justamente lá atrás, há 2000 anos atrás, Jesus já estabelece a condição do que? Da produtividade, em que ele chega para alguém, aquele senhor, vai e entrega 5 talentos, 5 riquezas para alguém, entrega 3 para outro, entrega 1 para outro, e diz, eu vou voltar, sabendo que ele ia voltar, e cuide dessa minha riqueza. Volta depois do tempo. Aquele que recebeu 5, entregou 10. O que recebeu 3, entregou 6. O que recebeu 1, que teoricamente teria uma função, uma missão menor, ele enterra. O que é
Enterrar é quando nós enterramos o nosso tempo em atividades inúteis. Quanto tempo a nós, sociedade, temos passado, às vezes, atrás de computadores, percorrendo sites, percorrendo coisas sem a menor utilidade. E quando é pior, quando a utilidade é negativa, porque o tempo, por si só, ele não é um atributo. O tempo depende da utilização dessa ferramenta que nós temos. E se nós utilizamos o tempo para abrir as portas, para entrar nas portas largas da perdição, através dos vícios, através simplesmente do gozo, em que nós malbaratamos a nossa saúde, quantas vezes nós vamos encontrar pessoas que estão gastando o seu tempo, para a nossa visão, mas para eles gozando o seu tempo, até 2, 3, 4, 5 horas da manhã, envolvidos, certo? Nos prazeres que a vida está. Então nós precisamos compreender de que o tempo que nós temos é uma riqueza e precisamos administrar o tempo de uma forma equilibrada, separando tempo para cada uma das nossas atividades. E não nos desculpando muitas vezes que fala, eu não tenho tempo, não me sobra tempo. Não, se não te sobra tempo, se eu não tenho tempo, aprenda a estabelecer um conhecimento do seu tempo utilizado. Quanto tempo eu gasto nessa atividade? Quanto tempo eu gasto nessa? Quanto tempo? E veja se ele não está num processo de desequilíbrio. Dentro das coisas básicas que nós temos que ter, da utilização do tempo, da conservação do nosso corpo, da nossa condição de repouso, da nossa condição de trabalho, da condição então da família em que nós convivemos, nós temos que ver como é que eu estou utilizando cada uma das parcelas do meu tempo com isso. Se sentir que há desequilíbrio de um lado, estou trabalhando em excesso, estou gozando em excesso no sentido de gozar nos prazeres, estou em ociosidade, estou pescando 6 meses por ano. Acho que é um desequilíbrio pescar 6 meses por ano. Todos nós temos o direito, dentro da sociedade, de ter o tempo do descanso, o tempo do trabalho, o tempo da responsabilidade e o tempo que nós dedicamos ao próximo. Mas qual é o tempo que nós dedicamos ao próximo? Quem é o próximo mais próximo nosso? Quem é? Nossos familiares. Para a esposa, seu marido, seus filhos. Para o esposo, sua esposa, seus filhos. E muitas vezes nós temos que ter essa consciência de que nós não estamos dedicando o tempo adequado e suficiente para o nosso núcleo familiar, um núcleo tão importante. E quando muitas vezes estamos inseridos no ambiente da casa, não nos inserimos no ambiente do lar. Casa e lar são completamente diferentes. Podemos estar dentro da casa, mas fora do lar. Como assim, Fernando? Se eu dentro da minha casa estou desligado de tudo que refere-se ao meu lar, meus filhos, minha esposa, um bate-papo, uma conversa, não, estou mergulhado no programa televisivo, estou mergulhado no computador, estou isolado no meu quarto, sejam nós, sejam os nossos filhos. Quantos de nossos filhos chegam em casa e nós, como este pai, eu dou tudo para os meus filhos. Por que ele não vê o filho há 15 dias? Talvez porque ele entrou na casa, mas não entrou no lar. Ele entra na casa e não procura o filho, porque o filho está dentro de um quarto, mergulhado dentro do seu computador, 3, 4, 5 horas. Estamos aqui condenando a web? Não. Falta de quê? Equilíbrio. Você tem 1 hora para ter a sua utilização do seu computador. Depois, venha para a sala. Vamos compartilhar a nossa família. Temos tantas coisas que nós podemos fazer na utilização saudável do nosso tempo. Quanto tempo, muitas vezes, nós deixamos de escutar uma boa música, de ler um bom livro, de ter um bom
papo, uma boa conversa? Sim. Nós deixamos de conversar, nós deixamos de dialogar. Um dos sintomas que nós temos, me desculpe falar de um assunto às vezes muito ligado, nós temos o hábito de ir para o Araguaia, fazer acampamentos no Araguaia. Familiar, extremamente familiar, de amigos poucos, regras, sem televisão, sem videogame, sem som, que não seja um som ambiente. O que acontece com aquele tempo que nós ali passamos? Nós conversamos, nós brincamos, nós sentamos numa mesa e conversamos marido e esposa, sem a utilização dos nossos smartphones, que cada dia tiram o nosso tempo de convivência entre nós. Então é tempo para que nós possamos analisar que tempo nós dedicamos muitas vezes a uma causa nobre, uma causa justa. Não sobra tempo para nós. Meu amigo está adoecido, meu amigo está acamado. Este é o tempo para que nós possamos lá estar. Sabe por quê? Às vezes nós somos convidados a fazer as mais diversas caridades. Notadamente nós temos muitas campanhas. Vamos fazer a campanha, vem aqui, traz 1 quilo de mantimentos, traz roupa, traz sapato. Essa é a coisa mais fácil de fazer. Qual é a caridade mais difícil de fazer? De dar o tempo. Peça o seu tempo. Vai passar ali 1 hora com alguém, vai numa instituição, ou mesmo com pessoas que estão ao seu lado, e o que elas precisam muitas vezes é o seu tempo, para que você possa escutá-los. Quem trabalhou no CVV, que é que o CVV dá para as pessoas que ligam no seu desespero de suicídio? Tempo de escutar, tempo de acolhê-las. E é isso que nós precisamos, que o tempo é uma ferramenta de acolhimento, quando nós nos predispomos a acolher pessoas com o nosso tempo. Mas, repito sempre, onde quer que nós estejamos, nós temos sempre que analisar a utilidade do tempo que nós estamos, daquela atividade que estamos fazendo, para que nós não desperdicemos o tempo, para que nós não percamos tempo. Às vezes utilizamos o termo, estou matando o tempo. Como é que você pode matar o tempo? Matar o tempo é não fazer nada de positivo, é simplesmente se desligar. Portanto, meus queridos, para encerrar, voltando à semana da Páscoa, e falando em produtividade, falávamos da parábola dos talentos, e cada um, quando devolveu, Jesus estabeleceu ali a sua condição de estabelecer a produtividade, mas vamos ver uma produtividade excepcional, lembrando de Jesus. Produtividade é se perguntar: o que é que eu deixei quando morrer? O que é que eu deixei de legado para a terra? Qual foi o meu legado? Verdadeiro legado. Às vezes nós vivemos, eu já estou com 68 anos de existência e posso perguntar: o que é que eu deixei de legado aqui? Mas alguém viveu efetivamente 3 anos. 3 anos. Jesus, no seu período que aqui esteve, nos 30 anos, conhecemos um pouco da sua infância, não conhecemos a fase em que ele vai buscar todo o suporte para que ele possa fazer a execução do seu trabalho em 3 anos. Olha o legado que Jesus nos deixou. Este é um legado que não só Jesus, mas todos aqueles que pegam do tempo e fazem dele alavancas de processo de produção. Quanto tempo Thomas Edison dedicou para que ele pudesse trazer para nós o conceito da iluminação? Lutou, insistiu, mas nunca desistiu, utilizando-se sempre do seu tempo. E assim nós vamos encontrar, quando Madre Teresa de Calcutá, que utilizava o seu tempo para ficar dentro de uma clausura, ela se conscientizou
ali, naquele que está lá fora, eu preciso dedicar o meu tempo para aqueles que precisam de mim. E assim, muitas vezes nós temos que, dentro dessa visão de tempo, todas as vezes que olharmos a alguém que porventura possa estar precisando, faça a pergunta para você: o que é que eu posso fazer para te ajudar? Que tempo eu posso dedicar a você para que eu possa te ajudar? E assim nós vamos construindo uma renovação de ser, de pessoa. O tempo foi nos dado justamente, o tempo é a vida. A vida foi nos dada justamente para que nós possamos crescer, evoluir em todos os campos, seja no conhecimento, seja no campo da moral e da ética, espiritualmente. Que nós possamos então refletir sobre cada um de nós. Eu ia trazer um caderninho para cada um, com um diagrama, mas infelizmente não foi possível, para que nós pudéssemos durante uma semana marcar qual o tempo que dediquei a cada uma dessas nossas atividades. Façam isso e façam. Então, muitas vezes nós temos, conheça a ti mesmo, conheça o tempo que você utiliza para ti mesmo. E nós podemos ficar surpreendidos com isso. Que Deus nos abençoe, que a morte não apareça para quem quer que nós, fiquemos bem protegidos, vamos continuar a nossa vida. E como disse Chico Xavier, ele tem uma frase muito interessante que diz: a gente não pode voltar ao tempo passado para ter um novo, para fazer um novo fim, mas podemos, para um novo começo, mas nós podemos, a partir de hoje, construir um novo fim. Um grande abraço para todos vocês.